De volta com o JT1 e a gente conversa ao vivo agora com o prefeito de Santos e também presidente do Condesb, o Conselho Metropolitano da Baixada Santista, Paulo Alexandre Barbosa. Mas antes, deixa eu só explicar para vocês que é sempre importante a gente ressaltar. Eu falo várias vezes aqui no JT1, mas é muito importante. Todos nós trabalhamos o tempo inteiro de máscara. A gente só tira aqui no estúdio porque estamos em um ambiente controlado. Como vocês podem ver, a distância entre nós dois é bem grande, então a gente está respeitando o isolamento, tá? O restante, o repórter cinematográfico, está todo mundo com máscara, preservando as nossas vidas e dos outros também, tá? Prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Queria que o senhor começasse falando sobre a questão dos leitos. Nós vimos agora há pouco, em outras entrevistas, a preocupação que há em relação a isso. A gente está quase chegando já no nosso limite. Qual é a preocupação atual de Santos e região, o senhor também como presidente do Condesb? Olha, Tatiana, essa era a nossa grande prioridade, ampliar o número de leitos na região. Então, através do Condesb, que reúne todos os prefeitos, nós pleiteamos ao governo federal e também ao governo estadual apoio para promover essa ampliação do número de leitos. Essa última semana eu estive pessoalmente 3 vezes no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, levando a reivindicação da região e conseguimos avançar. Foi autorizada a liberação de mais 350 novos leitos para a Baixada Santista, nas cidades de Santos, Praia Grande e Itaém, mas para atender as 9 cidades. São leitos metropolitanos que serão importantes para a gente diminuir essa taxa de ocupação. Na medida que você tem mais leitos, você diminui a taxa de ocupação e, inclusive, pode pensar em medidas de flexibilização. E o principal, a garantia de que o sistema está preparado para salvar vidas, que ninguém vai deixar de ser atendido, que as pessoas não vão morrer, por exemplo, por falta de leitos, especialmente de leitos de UTI. Aqui em Santos, nós vamos ter o Hospital Vitória funcionando, são 130 novos leitos, estamos trabalhando diuturnamente. Na próxima sexta, daqui a uma semana, o hospital será colocado em funcionamento. Vamos gerar também 510 novas oportunidades de trabalho, emprego no momento da economia que é extremamente importante para que a gente possa avançar e ter segurança para a população. Bom atendimento, bom serviço de saúde sendo prestado. O Oswaldo Cruz será o gestor do Hospital Oswaldo Cruz, que é um dos melhores da América Latina, vai fazer a gestão do Hospital Vitória, que na próxima sexta estará de portas abertas. A gente tem imagens aí do Hospital Vitória, estivemos lá ontem com a nossa equipe para mostrar como é que é toda a situação. Então, na sexta-feira que vem, ele começa a funcionar. 350 leitos em toda a região, novos leitos. Mas, se o isolamento social continuar não sendo respeitado, pode ser que falte assim mesmo? Com certeza, né? Que essa é a nossa maior arma, né? O coronavírus, nós não temos uma vacina para o coronavírus, não tem uma solução científica. Então, nós precisamos ter medidas de prevenção, isolamento social, uso de máscara, como você acabou de falar. E o isolamento social, ele é a causa. A consequência qual é? Na medida que as pessoas deixam de se isolar, nós temos um maior número de casos. Tendo um maior número de casos, a gente tem uma maior taxa de ocupação dos leitos hospitalares, o que impede a gente de avançar para a medida de reabertura, de flexibilização. Então, hoje, quem está na rua descumprindo normas, ou seja, que pode ficar em casa e está na rua, está contribuindo para que a gente adie a retomada das atividades econômicas, que é o que todos nós desejamos. Por isso, o caminho adequado agora é de isolamento social. Quem pode deve ficar em casa. Isso a gente pode ir, então, para um lockdown? Só para explicar para o pessoal de casa o que significa isso, é um bloqueio total, onde só as pessoas com trabalho essencial, serviço essencial, vão poder sair de casa ou então para ir até o mercado ou a farmácia. A gente pode chegar a isso aqui em Santos? Olha, eu tenho visto muitas perguntas e até alguns questionamentos nas redes, principalmente em relação a isso, Tatiana, é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam, olha, se o governo federal decidiu uma coisa, o governo do estado decidiu outra coisa, como a cidade vai se comportar? Quero dizer aqui que eu respeito muito o presidente Bolsonaro, o governador João Dória, foram eleitos democraticamente, mas ninguém melhor conhece a realidade da cidade do que o próprio prefeito que está no dia a dia, né? Embora a gente respeite tanto o presidente quanto o governador, nós estamos fora dessa briga política, né? E nós vamos fazer aquilo que é melhor para o santista. O único compromisso que eu tenho é com a população santista que me elegeu e reelegeu. Se medidas mais flexíveis ou mais radicais serão necessárias, isso vai depender do comportamento da população e dos dados, né? Se a gente tiver uma taxa de ocupação de leitos hospitalares que nos permita flexibilizar, nós vamos flexibilizar. Se nós tivermos um número de casos
caindo, obviamente que nós vamos também flexibilizar. Agora, se o número de casos estiver aumentando, se a taxa de ocupação dos nossos hospitais estiverem aumentando, nós, evidentemente, que não vamos flexibilizar. Portanto, as decisões serão, como sempre foram, técnicas e não políticas. Política está fora de discussão, esse é um momento de união, todos nós devemos ter discussões racionais, discutir racionalmente e chegar em soluções que possam preservar vidas, cuidar das pessoas, que são o nosso maior patrimônio, os santistas. E essa questão econômica, ela prejudica bastante, né? As pessoas estão preocupadas com isso. Tanto que hoje saiu uma reportagem no jornal A Tribuna falando exatamente sobre isso, a preocupação de empresários com impostos que não foram reduzidos. O que pode ser feito em relação a isso para ajudar os empresários, os comerciantes, a economia da nossa cidade? Olha, muito importante esse questionamento. A prefeitura é a maior interessada na questão econômica. Porque quando a gente fala das atividades fechadas, a gente fala em serviços deixando de ser prestados. Por exemplo, a maior fonte de arrecadação da prefeitura é o ISS, Imposto sobre Serviço. Não tem prestação de serviço, não tem arrecadação. ICMS, a segunda fonte de arrecadação, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Não tem mercadoria circulando, não tem imposto. Ou seja, a arrecadação da prefeitura, assim como o faturamento do comércio e das empresas, despenca, mas com uma única diferença. Despenca a arrecadação da prefeitura e aumenta as despesas, porque para abrir hospitais, para remunerar esses profissionais que estão na ativa da saúde, de segurança, da assistência social, é preciso ter recursos. Ao final do mês, a prefeitura tem que pagar 12 mil funcionários, têm as suas obrigações. Então, nós somos os maiores interessados em que as atividades econômicas sejam prontamente restabelecidas. E, prefeito, não tem nada efetivo que possa ser feito para a economia nesse momento, para os empresários? Tem sido feito. A Prefeitura de Santos, antes da pandemia, já tinha programas de incentivo, como o Santos Criativa, que dá 50% de desconto do IPTU para os comerciantes aqui do centro da cidade. Nós já decidimos, durante a pandemia, medidas de incentivo, como a suspensão da cobrança de dívida ativa, de tributos dos comerciantes e da população em geral, né? Só que nós precisamos do quê, Tatiana? Nós temos um plano de socorro do governo federal para os estados e municípios. Tinha um projeto na Câmara que foi aprovado de uma forma, foi para o Senado, foi alterado. O presidente está com o projeto hoje e ninguém sabe o que ele fará, como vai sancionar. O ministro Paulo Guedes uma hora disse que vai incluir uma coisa, vai excluir outra, como ficarão as dívidas dos municípios, os financiamentos que os municípios têm. Agora acaba de ser trocado o ministro da Saúde. Nós vivemos num clima de incerteza. Para saber o que o município vai poder fazer, nós precisamos saber qual a realidade do município, né? Como nós vamos ter que cumprir com as nossas obrigações daqui para frente. Para mim, como prefeito, no final de mandato, seria muito confortável dar isenções para o próximo prefeito pagar. Isso é a velha política, que nós não vamos fazer, não vamos quebrar a cidade em virtude de questões eleitorais ou políticas. Vamos agir com responsabilidade. Os comerciantes, quero dizer aqui, para os empresários da cidade, o mesmo empenho que nós estamos tendo para salvar vidas nesse momento, que é a nossa prioridade, nós vamos ter para salvar a economia. Vamos sim dar incentivos de IPTU, taxa de licença, mas primeiro precisamos saber qual será a realidade que o país vai determinar aos municípios. Com esse quadro definido, nosso plano de retomada será apresentado para que as atividades possam ser desenvolvidas, para que o comércio possa ser incentivado, porque também salvar a economia é salvar vidas. Muita gente depende dos empregos, depende dessas atividades e nós vamos trabalhar com a mesma intensidade. Não tem essa dicotomia, esse falso conflito de ou saúde ou economia. Caminham juntas, e nós temos que ter uma palavra chamada equilíbrio, sem radicalismos, sem extremos. Nós temos que pensar conjuntamente em soluções que possam ser efetivas para melhorar a vida dos santistas, e esse é o meu compromisso. Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, também presidente do CONDESB, muito obrigada pela sua presença conosco ao vivo aqui no JT1. Eu que agradeço, muito obrigado, Tatiana.